Muito bom dia. O texto e contexto está de volta. É sempre uma satisfação muito grande estar com vocês. O texto e contexto, que é toda terça e toda quinta, 11 horas da manhã, do Distrito Federal. Estamos juntos novamente. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. E aqui estamos a postos para a nossa live da manhã, para darmos continuidade a este programa de integração, que é um trabalho feito pela Rádio Deus Conosco, aqui mesmo no Instagram da Rádio Deus Conosco, que é um departamento, que é uma iniciativa do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita de Alagoas. E como nós divulgamos e anunciamos, hoje nós vamos ter a presença do nosso Marcelo de Oliveira Orsini, de Belo Horizonte, que já vou pedir a ele se manifestar aí, pedir a autorização de entrada para que possamos conversar com o nosso Marcelo Orsini. Ele é um autor, ele é de Belo Horizonte e será uma satisfação recebê-lo aqui conosco. Aí, agora sim! É a primeira vez no Instagram, confesso. Normal, viu, Marcelo? Não se assuste que é normal. Desculpa Imagina. a todos aí que estavam aguardando. Imagina. Bom dia, Marcelo, bem-vindo, viu? Uma Muito obrigado. alegria muito grande tê-lo aqui. O Marcelo é de Belo Horizonte, nos conhecemos há pouco tempo e temos feito um intercâmbio doutrinário muito intenso e não poderia deixar de trazê-lo aqui. E o Marcelo é autor de vários livros. Quantos livros são, Marcelo? Eu escrevi já 5 livros e tenho um na forma. Esse fica para o futuro, mas tem 5 livros publicados lá, já. Relacione para nós. Você lembra o nome dos 5 livros? Apenas para... Sim, claro. Eu os tenho aqui ao meu lado. O primeiro livro, Visita aos Lares e Hospitais, foi lançado em 2001. Essa aqui é a 3ª edição. Depois, eu lancei o livro Cristo em Mim, que é um livro de interpretações evangélicas. O primeiro foi um livro sobre a tarefa da visita fraterna, o Passo no Lar. Em seguida, É Hora do Culto, que é o livro que eu acho que nós vamos conversar sobre hoje. Depois eu lancei Em Torno do Microfone, que é para a organização das palestras nas casas espíritas e orientações ao palestrante. E, por fim, esse que você já conhece aí, que está lendo, né, a biografia do Enio Wendling, nosso fundador da nossa casa espírita. Esse livro de visitas que você citou logo no começo é resultado da convivência com o Enio, inclusive, né, Marcelo? Sim, na verdade, quando eu entrei para esta casa, Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, lá já tinha 17 anos de existência. Eu entrei no 18º ano. E a área de visitas de Passo no Lar, essa organização, ela já tinha assim, dezenas de grupos, de equipes visitantes. E passados alguns anos eu via dirigir essa área. E o Enio nos ajudou muito porque ele pertencia a uma dessas equipes e com o tempo nós achamos que valia a pena escrever a respeito, montar uma espécie de orientação para a formação dos grupos, comportamento dos grupos dos lares, né, perante os pacientes, os que iriam receber o passe. Então foi esse o nosso trabalho. Muito bem, Marcelo. Eu quero avisar aos amigos que estão nos assistindo aqui, agora ao vivo e depois no canal do YouTube gravado, que nós já entrevistamos o Marcelo sobre o médium Enio Wendling. E também entrevistamos a Marilda Boareto sobre o mesmo médium. São 2 entrevistas maravilhosas, estão disponíveis aqui no meu canal de YouTube, Orson Peter Carrara. E hoje nós convidamos o Marcelo para dar uma visão geral dos livros publicados. Aliás, eu queria dizer, Marcelo, que as capas são muito bonitas. É muito atraente ver as capas, viu? Um contraste de cor muito bonito. E este sobre o uso do microfone, como é que chama mesmo? Esse livro chama-se Em Torno do Microfone, Reflexão para a Tribuna Espírita. Particularmente, esse livro está com a edição esgotada, mas o nosso amigo comum, Cláudio Marins, né, que é o da editora EduSérie, nós vamos disponibilizar esse livro em PDF gratuitamente para quem quiser
baixar. Em breve nós vamos dar essa notícia aí. Olha que beleza. E nós combinamos com o Marcelo hoje falarmos sobre o livro Na Hora do Culto. Traz ele para a gente, Marcelo. É a hora do culto, que na verdade tem até um ponto de exclamação, não é? Isso. Porque é uma expressão que a gente usa quando estamos com crianças em casa, né? Meninada, é hora do culto. Então, é preciso parar, né, com as atividades, né, das crianças, dos jovens, para a reunião familiar do culto, que é um método usado no Espiritismo, né, para o estudo em torno do Evangelho, da doutrina espírita, e com a agregação dos espíritos que vêm do campo espiritual também participar. Então, o nosso objetivo com essa obra, tem uma família aqui, né, é justamente contar o culto que essa família está realizando. Eles estão fazendo um culto e cada capítulo vai tendo o diálogo entre pai, mãe e os filhos, percorrendo vários temas interessantes, né, para o aprendizado das crianças. Então, eu diria que é um livro para os pais conduzirem junto com os filhos o culto no lar. Eu tive a oportunidade de ver o índice da obra e alguns capítulos da obra, Marcelo, e me encantou a maneira muito atrativa com que você elaborou o índice. A gente já sente vontade de pesquisar a obra só de ler o índice. É interessantíssimo. Na verdade, como eu tenho um envolvimento pessoal muito grande com o estudo da doutrina, né? A área doutrinária, que eu também coordenei na nossa Casa Espírita há muitos anos, então eu procurei percorrer todos os princípios fundamentais da doutrina, todos os grandes tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo e outros temas, principalmente aqueles ligados ao Sermão do Monte. Então eu fiz essa relação, colocando uma linguagem apropriada para o nível, né, que a gente queria atingir, e no final do índice, quando a gente estava quase terminando o livro, eu tomei uma decisão que foi um pouco arrojada, mas eu achei que foi boa, porque eu quis falar a respeito de sexo, falar a respeito de aborto e falar a respeito de suicídio. E eu fiquei pensando, como é que eu vou tocar nesses 3 assuntos com crianças? Então, nós adaptamos, desculpa, eu estou abaixando a cabeça aqui para ler o índice, né? Tranquilo. Nós adaptamos da seguinte forma, lá no final do livro: a função sagrada do sexo, interrupção da gravidez e preservação da vida. E dessa forma nós fizemos a abordagem de uma maneira mais delicada e apropriada para esse nível de idade. Você fez os capítulos, pelo que eu observei, trazendo uma simulação de diálogo em família. O pai conversando com a criança fazendo pergunta, o pai perguntando, explicando, e ao mesmo tempo que você construiu diálogos nos capítulos, simulando uma reunião de evangelho no lar, você também trouxe atividades para as crianças, atividades de recreação, de joguinhos, de pequenos esquemas para crianças sentir, desenhos, inclusive gravuras, né? Fale sobre isso, Marcelo. Sim, por exemplo, vamos colorir. Eu confesso que eu, de uma certa forma, copiei a ideia de uma coleção que eu usei aqui na minha casa, quando as crianças estavam aqui sob nossa tutela, né, vamos dizer assim, uma coleção muito interessante que se chama Grãos de Mostarda, e ela trazia justamente um texto com uma história e, no final, folhas para você destacar, e as crianças ficavam colorindo enquanto os adultos prosseguiam com o culto. Então, a editora INED, que foi a responsável por uma das edições, os profissionais fizeram a gentileza de colocar em cada capítulo uma atividade lúdica. Palavra cruzada, caça-palavra, liga, colorir, etc. E para que as pessoas não estragassem o livro, nós bolamos o seguinte, que a editora teria uma área onde você poderia baixar essas páginas em separado. Que legal! Está funcionando hoje lá na editora, que nós vamos mencionar daqui um pouco, né? Que é a Educéria, a editora do Marim, você consegue baixar tudo.
A Fernanda Linhares aqui está dizendo que as gravuras ajudam muito, né? Excelente sacada, que bacana. A Cleusa Rigueiro falou, preciso comprar para os netos. Bom, essa é uma pergunta inevitável, né, Marcelo? Quem quiser o livro, como é que faz? Nós vamos colocar aqui na descrição do YouTube, depois que essa live subir para o YouTube, nós vamos colocar a descrição. Mas, mesmo assim, eu gostaria que você falasse aqui para ficar registrado. Sim. Veja bem, aqui na minha cidade, Belo Horizonte, o livro está em várias livrarias espíritas, pode estar também, deve estar no catálogo das grandes editoras, esse livro, mas nós gostaríamos de recomendar a editora que fez essa última edição, que, aliás, editou praticamente todos os meus livros, à exceção de um, que é a editora Educere, com C. E você pode entrar no site da Educere, desculpa, eu vou olhar aqui para não errar o endereço, editora Educere, tudo junto com C, né? .com.br, e lá dentro você encontra É Hora do Culto, e tem aqui os contatos, se quiser escrever, contato@editoraeducere.com.br, tem o telefone, pode fazer os pedidos todos por lá. Inclusive, nós vamos colocar na descrição do YouTube todos esses dados. O Edmar já está dizendo aqui, precisamos de material de divulgação. Nós vamos colocar, Edmar, na descrição do YouTube, nós vamos subir essa live imediatamente após o término aqui, nós vamos subir no canal e já deixar essas informações disponíveis para o pessoal visitar, inclusive com o WhatsApp da editora, para fazer contato, etc. e tal. Mas qual foi a repercussão desse trabalho, Marcelo, considerando os diálogos simulados e as atividades lúdicas incluídas para colorir, para percorrer caminhos, para ligar pontos, palavras para colocar? É muito interessante o trabalho que você fez ali. Como é que foi a repercussão disso? Olha, foi muito boa. Inclusive, na nossa casa espírita, chegou um ponto, depois que o livro já tinha estava sendo vendido há alguns meses, né? Que às vezes eu entrava lá e a nossa casa é muito grande, né? A Fraternidade Espírita Irmão Glacos, assim como o Grupo Sheila, são grupos que têm um afluxo de público muito grande em Belo Horizonte, e às vezes as mães me reconheciam e me apontavam para as crianças, lá, ó, o moço que escreveu É Hora do Culto, aí os meninos vinham, é uma satisfação enorme para a gente, né? Mas eu confesso que isso aqui passou também pela minha própria experiência pessoal dentro de casa, porque eu sentia que esse tipo de texto dialogado, ele atrai a atenção. E, além do diálogo, no final do capítulo, se você me permitir dizer, nós colocamos uns desafios. Por exemplo, eu abri aqui aleatoriamente o capítulo 24, o amor ao próximo. Então, você chega lá no final e vem assim, quem sabe responder? Aí os meninos vão ser sabatinados. Que é parábola? Quem devemos considerar nosso próximo? Só devemos fazer o bem às pessoas de que gostamos? Por quê? E assim por diante. Então, tem assim 3, 4 perguntas no final, que é o desafio para as crianças, principalmente se tiver mais de uma, elas ficam disputando quem sabe responder. Então, são formas, vamos dizer, pedagógicas, né, que nós criamos assim, e teve realmente uma boa aceitação, uma boa repercussão. Inclusive, tem um amigo nosso, médium da nossa casa lá, que depois que ele usou o livro, ele falou, poxa, mas você não vai fazer o volume 2, não? Eu falei, olha, eu acho que eu já esgotei tudo aí nesse volume 1, vamos com esse aí, tá bom. Ô Marcelo, me diga uma coisa, de todos esses capítulos, você até citou aí sobre o amor ao próximo, você destacou um capítulo aí, mas de todos esses capítulos, quais que os leitores, ou as crianças especialmente, mas também os pais, quais é que eles citam mais? Existe um que se destacou mais? Eu diria que o primeiro capítulo é o que atraiu, foi uma espécie de... Você joga um anzol, né? Fisga o peixe. Teve uma colega lá da nossa casa que falou assim, você é danado, hein? Foi só eu começar a ler o negócio, meu filho estava insuportável dentro de casa, ele parou para prestar atenção. Porque é a forma de abordar. Então, esse capítulo chamou muita atenção. E
O último capítulo é um capítulo que, particularmente, a minha esposa adora. É sobre o Natal. É a hora que o livro encerra e vai contar a última reunião da família na hora do Natal. Então, ela criou aqui em casa uma espécie de, como é que fala? Um ritual aqui. Todo Natal nós vamos fazer a prece, ela manda eu ler, manda, gostou do verbo, né? Manda eu ler o último capítulo aqui, a gente lê em voz alta, eu falo, poxa, mas eu vou ler o que eu mesmo escrevi? Não, pode ler, aí a gente lê e tal. Então eu diria isso, os demais capítulos vai assim de acordo com o interesse, né, de cada família. Eu acho que as pessoas vão gostar do livro, quem vir a conhecer. O primeiro capítulo é o Deus ou é o porquê das coisas? O porquê das coisas. Ah, sim. O porquê das coisas. Exatamente. Por que nós fazemos o culto? Por que é preciso estudar? Por que é preciso reunir? Então, é justamente para colocar isso, né, na mente das crianças e elas entenderem que vai haver uma nova rotina ou motivação. E você também se dirige aqui no começo do livro aos pais e aos evangelizadores da infância. Gostaria de comentar sobre isso? Sim, quando o livro foi lançado na sua primeira edição, ele foi publicado pela Gráfica da nossa Casa Espírita. Nós tínhamos uma gráfica, hoje não existe mais. E, à época, depois de um certo tempo, né, que o livro já estava na praça, a área de evangelização infantil da casa decidiu que o livro seria o livro para ser adotado, para evangelizar as crianças também, porque ele faz um resumo de todos os fundamentos da doutrina e dos principais ensinos do Cristo. Então, eu me dirigi aos evangelizadores porque penso eu que é um material rico para eles também, né? Para todos que estão nessa área da educação religiosa das crianças, né? Melhor dizendo, da educação moral das crianças. Foi por isso que eu fiz esse direcionamento também. E você já recebeu perguntas, orientações de evangelizadores, de dirigentes de outras casas? Você foi consultado sobre esse conteúdo? Foi questionado? Alguma coisa do tipo assim? Particularmente não. Eu até fico feliz que não, porque dá a impressão que tudo certo, né? Não fui questionado, só teve esse pedido de um colega para eu fazer o volume 2. Sinal de que foi bom, né, o volume 1. Mas nunca houve assim nenhum contato para dizer que teve uma dúvida ou que faltou alguma coisa. Na verdade, foi mais assim nesse campo do entusiasmo dos pais com os filhos para me conhecerem. E eu acho que o livro é muito fácil. O livro realmente ficou muito fácil de, vamos dizer, nós penetrarmos assuntos complexos com uma linguagem adaptada à mente juvenil. Que bom, Marcelo. Marcelo, uma coisa que sempre surge nas questões do Evangelho no Lar, é um assunto sempre debatido, inclusive os palestrantes são indagados sobre isso, a gente vira e mexe e vê esse assunto, sobre possíveis manifestações de espíritos nas reuniões do Evangelho no Lar. Você chegou a abordar isso no livro ou não? Sim. Acredito que eu tenho aqui um capítulo que fala a respeito da mediunidade das crianças. E eu, provavelmente, eu agora vou te falar que eu não lembro aqui qual capítulo. Eu tenho aqui o tema mediunidade, e eu devo ter abordado isso porque é um dos pontos mais importantes que eu acho para um conhecimento familiar, é justamente nós temos noção de como é esse mecanismo na criança. Inclusive, no meu projeto pessoal aqui, o Espiritismo BH, certa vez esteve aqui comigo, né, que eu fazia as entrevistas aqui na minha casa, a nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, e ela nos concedeu uma entrevista justamente sobre isso, a mediunidade com as crianças. E realmente é um tópico importante, né? Eu acho que nós temos que desmistificar as coisas do espiritismo para a mente infantil e para os adultos também. Nós não podemos negar que os adultos também aproveitam o que está aqui, porque o espiritismo tem esse foco de percorrer o estudo evangélico, o estudo doutrinário, como formação de caráter, formação moral. Então, nós adentramos todos esses tópicos
com uma linguagem fácil, mas que os adultos também aprendem, Sim. porque eles vão ver onde que estão as referências, como que é a abordagem espírita a respeito desse ou daquele assunto. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu recebi uma proposta de um amigo que, se um time aqui de Belo Horizonte for campeão, ele vai doar 50 cestas básicas. Então, eu discuti isso com a minha esposa aqui. Eu falei, olha, que bom que vai doar 50 cestas básicas, mas precisa do time ser campeão para isso? Podia doar de todo jeito, né? Chegar no final do ano, doei, pronto. Então, eu acho que o Espiritismo ajuda a compreender e desmistificar essa troca de favores com Deus, né? Ó Deus, se você me der isso, eu compro aqui, pago isso, faço aquilo. Então, isso é importante. Eu acredito muito que o conteúdo dessa obra aqui vai ajudar também a entender esse tipo de coisa. Só dei aqui uma ilustração, né? Um exemplo. Claro. Mas muito bem lembrado, Marcelo. Você tocou num ponto nevrálgico importantíssimo da questão do Evangelho no Lar. Sempre é um assunto que vem à baila, né? E foi muito gostoso ouvir a sua consideração aí. Marcelo, você citou aí em uma de suas respostas o Espiritismo BH. Eu gostaria, embora a gente vá colocar na descrição do YouTube também esse link, eu gostaria que você comentasse, aproveitando o momento aqui que estamos juntos e as pessoas que estão acompanhando. Olha, Espiritismo BH foi um projeto que nós idealizamos em 2008 e colocamos em prática a partir de 2008 mesmo. Nós tivemos a ideia, no início do ano, de gravar entrevistas com pessoas e filmar e colocar isso na internet. Pode falar, mas que novidade tem isso? Na época tinha, ninguém fazia isso, por incrível que pareça. E nós começamos, eu consegui 3 pessoas aqui de confiança que toparam se sujeitar a ser entrevistadas por mim. Então, nós passávamos para essas pessoas uma sequência de perguntas, elas estudavam os temas, vinham até aqui a nossa casa, eu fazia a gravação e nós fomos publicando os vídeos com esse projeto. O site chamava-se espiritismobh.com.br. Aí o que aconteceu? Nós gravamos mais de 200 entrevistas e ganhamos uma credibilidade tão grande que o então presidente da União Espírita Mineira, que era o senhor Marival Veloso, convidou o presidente da FEB, o Nestor Mazotti. E ele veio aqui na minha casa com um séquito, né, com todos os amigos lá, e deu uma entrevista espetacular, quer dizer, um material amador em termos de vídeo e tal, mas que foi muito bom. Como nós não tivemos condição, depois de todos esses anos, de manter tecnicamente o site, eu peguei todas as entrevistas e publiquei no meu canal YouTube, Marcelo Orsini Espiritismo. Lá tem uma playlist, Entrevistas do Espiritismo BH, e está tudo lá, a mesma coisa. E também fizemos uma rádio, né? Nós temos uma rádio pela internet, a Rádio Espiritismo BH, funcionando desde 2011. Que beleza. E o canal do YouTube, tem o canal do YouTube Espiritismo BH ou não? Não. O canal é Marcelo Orsini Espiritismo. Sim. Onde nas playlists eu gravo todas as minhas lives, às vezes produções que eu chamo produções caseiras, que o nosso grupo Sheila aqui, que nós amamos muito, às vezes nos faz um pedido, grava para nós aí um vídeo sobre tal assunto. Então a gente prepara aquilo, é publicado no espiritismo.tv e num canal Sheila lá desse espaço, e também colocamos as entrevistas do Espiritismo BH. Então tem um site que está bem rico, inclusive esse livro aqui, ó, Em Torno do Microfone, eu gravei ele todo com a minha voz e fiz vídeos, e estão lá também nesse mesmo canal, porque ele é todo, como é que fala? Ilustrado aqui, ó. Ele é todo ilustrado. Que bacana. Que bacana, Marcelo. E aí nós fizemos vídeos e colocamos, o livro está inteiro lá. Nós queremos dizer aos amigos que estão nos assistindo, o Edmar e a Lia, que são lá de Maceió, que estão às voltas com o sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, que o Marcelo é um ótimo palestrante, vocês podem aproveitar aí, ele é em Alagoas, é só convidar, né, Marcelo? Nós temos... Olha,
Eu já fiz 2 palestras para casas de Maceió. Eu já fiz para a Rádio Brasil Espírita e para um grupo, Fraternidade Espírita Chico Xavier. Fiz outro dia. Então a turma de Maceió já está aceitando o sotaque mineiro aqui. Então, nós queremos indicar o Marcelo, já o trouxemos para Matão online também, então é uma alegria muito grande. Marcelo, enquanto estava conversando com você aqui, você se referiu à Fraternidade Espírita Irmão Glacos, que é uma instituição grande, né? Você está em Belo Horizonte, é uma grande cidade brasileira, uma grande capital, e nós vemos hoje que como o Espiritismo inspira e inspirou e inspira continuamente em toda parte esse trabalho gigantesco de vivência espírita. Que coisa bonita isso, né, Marcelo? A gente não se conhecia, é recente nosso contato, mas ambos temos uma história de vivência espírita em instituições, e isto acontece em todo o Brasil. Nós temos ali o Edmar, lá em Maceió, nesse instante, a Fernanda Linhares, que está em Florianópolis, a Lélida Brandão, que está em São Paulo, nós temos a Cleusa Regueira aqui de Matão, e outros amigos que estão aqui, todos trabalhando e vinculados ao Espiritismo. Que força que o Espiritismo traz para cada um de nós, não é mesmo? Sem dúvida. E eu vou até dizer o seguinte, não adianta muito a gente tentar convencer as pessoas de que o Espiritismo é bom, só com as nossas palavras. Não adianta tentarmos convencer as pessoas a frequentarem tal casa espírita com as nossas palavras. Nós podemos dar um pequeno incentivo, se formos solicitados, não é? Mas é com a vivência que a gente aprende. Eu, por exemplo, não sou de berço espírita. Eu, quando conheci o espiritismo, já tinha, sei lá, 38, 40 anos de idade. Então, quando eu comecei a frequentar a casa espírita, a primeira vez eu fui por curiosidade, a segunda eu fui pela a Mamãe Dolores, né? A dor foi muito forte, um momento que eu passei, e eu finquei o pé nessa casa e comecei a fazer o meu trabalho, estudo, e não desisti. Ao longo dos anos, a gente vê o tanto que foi, pelo menos para mim, foi super proveitoso, como que a minha mente mudou completamente, como que os espíritos nos ajudam a fortalecer a fé, muitas vezes fazendo com que a gente vivencie testemunhos de fatos espirituais, de fatos mediúnicos, de revelações. Aquilo vem para a gente não é porque nós estamos curiosos, é porque eles estão dando uma concessão para você fortalecer a sua fé. Então, eu lamento que no Brasil, muitas vezes, a casa espírita ela é confundida, né, com terreiro. Eu, por exemplo, acho absolutamente redundante dizer espiritismo kardecista. Só tem um espiritismo, é o kardecista, não tem outro, né? Ou fala espiritismo, ou fala kardecismo, da forma como preferir. Mas isso é fruto dessa confusão que se faz, né, com as religiões, da ignorância mesmo, a falta de compreensão, e por isso o nosso trabalho de divulgação, não é, Orson? Que é um trabalho justamente para alinhar as pessoas, para fortalecer o pensamento delas e para direcioná-las naquilo que a gente acredita e que possa ser bom para elas, não é isso? A sua resposta, ela vem num momento muito oportuno para uma pessoa que está nos acompanhando aqui, que viveu uma experiência muito bonita esta semana, transportando-se para outro lugar, e o que você disse aí vem ao encontro à experiência vivida por essa pessoa, fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua percepção desta presença espiritual em toda parte, o que naturalmente nos alegra imensamente o coração. Marcelo, estou muito honrado de estar com você aqui, é uma alegria para mim, eu me sinto muito entusiasmado, porque eu me considero uma pessoa entusiasta pela divulgação espírita, pela vivência de todos esses ensinos, então quero te cumprimentar aí. Mas para encerrar, Marcelo, olha aí, já passamos de 30 minutos, é interessante, o tempo voa, e é uma alegria tudo isso, né? Eu gostaria que, com a sua experiência de vivência espírita, Marcelo, com tudo que você já viveu, principalmente ao lado do médium Enio, que você se dirigisse àqueles que estão abatidos, àqueles que se encontram com adversidades imensas, inclusive enfermidades, mas também perturbações do ânimo, perturbações psíquicas, obsessões, relacionamentos difíceis, dificuldade, carência material também, como não, né? Todo esse acervo de desafios que a humanidade enfrenta, eu gostaria que o seu coração falasse a essas pessoas no sentido confortador que o Espiritismo tanto oferece. Eu vou dar um testemunho meu. Eu estava assim em uma época da minha vida, super angustiado,
super amargurado, as coisas todas dando erradas. Eu já tinha encontrado o caminho da doutrina espírita, mas não estava sendo suficiente para tirar a amargura do momento que eu vivia. Eu peguei o telefone, liguei para o SOS Preces da nossa casa espírita. A pessoa que atendeu fez uma prece, eu ouvi, mas ela antes abriu um livrinho do Bezerra de Menezes. Eu tenho ele aqui atrás de mim, esqueci o nome do livro, mas é um livrinho bem pequeno com a capa verde, e ela abriu aleatoriamente e leu para mim, onde o Bezerra dizia o seguinte, que quando a gente está passando por grandes traumas, por grandes desilusões, por falta de esperança, seja lá o que for, para nós ocuparmos a mente com coisas úteis. Então é como se ele falasse assim, vai estudar, preencha o tempo que você tem com uma coisa boa, porque isso vai empurrar o que é ruim para fora. Ou seja, substitua o pensamento ruim por um bom, mas tem que ser com esforço pessoal. Então é uma força de vontade. Não existe uma pílula ou um pó de pirlim-pim-pim que a gente joga assim e os problemas vão embora. Eles continuam. Então, qual é a solução? Mudar a maneira de pensar. Por isso, a leitura sistematizada, a frequência à casa espírita, ouvir palestras, ter o hábito da prece, do culto no lar, tudo isso são medidas, recursos que vêm ajudar a que a gente se realinhe perante as dificuldades, enxergue os problemas de uma forma diferente, porque às vezes o problema até continua existindo, mas ele era desse tamanho, e a gente faz ele ficar desse tamanho, depois que você leu. Por isso que se diz que a doutrina espírita ela é esclarecedora e, ao mesmo tempo, consoladora, porque é pelo esclarecimento que ela consola. Então, é preciso realmente investir tempo no estudo, no raciocínio, para que a fé se desenvolva espontaneamente em nós. É o que eu gostaria de falar aqui. Muito bom, Marcelo, muito oportuno, muito apropriado. Eu vou cortar esse pedacinho depois para liberar ele só com esse pedacinho aí, viu? Para chegar ao coração dos aflitos de forma geral. Muitas criaturas se afligem por motivos variados e é uma multidão de desafios mesmo para fazer a gente crescer. Estamos todos envolvidos por isso, né? Mas é o processo de aprendizado. Marcelo, eu quero agradecer imensamente a você, agradecer às pessoas que se mantiveram firmes aqui acompanhando o nosso diálogo. Quero dizer a você que está nos acompanhando que depois de baixar aqui a gravação, nós vamos subir no canal de YouTube, onde você terá as informações dos links e poderá compartilhar com outras pessoas. Então, agradeço imensamente. Marcelo, suas palavras finais aí ao grupo que está nos ouvindo. Olha, eu que sou extremamente grato aí aos amigos da Rádio Deus Conosco, a você. Peço perdão por ter dado a mancada para entrar. Principiante é assim mesmo, né? Vocês tenham paciência, por favor. Agradeço a oportunidade. Quero dizer que todos esses livros que eu mostrei aqui não são não são para recursos próprios, eu sempre direcionei os recursos. O meu interesse foi apenas divulgar a doutrina espírita, bons métodos que nós praticamos, e agradecer e dizer que nós estamos à disposição, que precisarem de nós aí, que nós podemos contribuir mais, vai ser uma honra. Muita paz a todos que nos ouvem, que Jesus abençoe a todos os nossos lares. É o que desejamos. Muito bem, muito obrigado a você, então. Muito obrigado ao Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, à Rádio Deus Conosco, a Lia e o Edmar, que estão conosco. Eu quero abraçar a cada um com o meu carinho, a minha alegria, a minha gratidão também ao Marcelo, à esposa Carla, que deu uma assistência para ele. Ele estreou no Instagram hoje, agora vamos chamá-lo mais vezes. Então, muito bom dia a todos, uma boa semana. E até a próxima terça-feira, 11 horas do DF, aqui no Texto e Contexto da Rádio Deus Conosco. Muito bom dia, até mais. Muito obrigado.